Queremos aí pedir às crianças que podem ir para as salas, né? Os adolescentes, os jovens, podem se dirigir às suas salas. E catecúmenos, quem está na classe de novos membros também. Os demais irmãos fiquem à vontade. O meu convite, é um convite, tá? Se atenda se desejar. É que vocês cheguem um pouquinho mais para frente. Então, nesse momento, pode fazer aí um tumulto, né? Aqueles que se sentirem à vontade, a gente convida para vir um pouquinho mais para frente, para a gente ficar mais perto uns dos outros. Fazer uma bagunça santa aqui, né? Nós queremos deixar um desafio para os irmãos, que é o seguinte: todo sábado está acontecendo aqui na igreja um grupo de estudo de crescimento, ou grupo de discipulado, né? O nome aí varia, mas o nosso objetivo é crescer um pouquinho mais no conhecimento da palavra, né? Ter aquela liberdade maior, porque no grupo de crescimento você opina, você fala, você participa, né? A gente entra em alguns pormenores que às vezes não dá tempo, né? no cotidiano da igreja. Então nós convidamos vocês, sempre das 18h30 até 19h40. Se tiver frio, tá, irmãos? Vocês fazem um sinal que o diácono Alcimar vai resolver aí, se tiver frio. Aí ele vai resolver aí a questão do ar, né? Ou o diácono Marcelo, alguém vai resolver para os irmãos aí a questão se tiver frio aí. Vamos abrir a palavra em Lamentações. Lamentações, 3º capítulo, a partir do versículo 18. Isso. O Danilo, ele está ali colocando slide, cuidando da transmissão no Facebook, da transmissão no YouTube, cuidando da tela, jogando aqui, ele está fazendo tudo. Ele está batendo escanteio, correndo, cabeceando, fazendo gol, e voltando para defender. Eu acho que ele está com 4 mãos ali, ó, Denise. O menino está ficando bom, ó. Eu falei o texto aqui, ele já colocou lá. Então, Lamentações, 3º capítulo, versículo 18 até o versículo 26. A gente está fazendo isso ali na transmissão para que cada jovem e adolescente possa participar na sua sala, né? Então, apenas um ficar fora cada domingo. Lamentações, 3º capítulo, versículo 18 até o 26. Diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra que chegou até nós. Obrigado porque podemos estudar a tua palavra nesta manhã, nesta escola dominical. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia, bondade. Ó Deus, o Senhor é o soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sustenta as nossas vidas. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a viver a tua palavra com fidelidade, com integridade, e nos ajude, ó Pai, a descansar no Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, se você olhar o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, é um livro bem grande, traz ali várias profecias desse profeta ao longo de
aproximadamente 40 anos, Jeremias profetizou aquele povo. Quem era esse povo? Era o povo judeu, era o povo de Judá. E as profecias de Jeremias para o povo era a narrativa chamando aquele povo a um compromisso maior com Deus, a um arrependimento. E aqui eu creio que a maioria que aqui está, se não todos, né, a grande maioria são pais, né, pai e mãe. E o texto fala para nós de disciplina. O pai e mãe que ama, o que ele faz? Disciplina, né? Ele coloca limites, ele fala do que é certo, do que é errado, ele dá exemplo com a sua vida, né, de caráter, de bondade. E Jeremias foi esse profeta, mostrando o amor do Pai, o amor de Deus pelo seu povo. E o profeta Jeremias traz aqui palavras para o povo, justamente chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a um compromisso com Deus, porque a palavra de Jeremias é: se vocês não se voltarem, vai vir o inimigo. Se vocês não se voltarem para Deus, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não buscarem o Senhor, vai vir o inimigo. Então a palavra de Jeremias é uma palavra até certo ponto dura, porque já pensou? Os povos pagãos, os povos que não tinham compromisso com Deus, serem usados pelo próprio Deus para disciplinar o povo? Foi isso, amados, que Jeremias profetizou por 40 anos. Uma perguntinha aqui para nós: será que o povo ouviu? Hein, Sônia? Será que o povo ouviu? Luciene, será que o povo ouviu? Presbítero Moacir, será que o povo ouviu? Hein, Deli, será que o povo deu ouvido? O texto, amados, vai mostrar para nós que o povo não deu ouvido. Você já pensou que é com 40 anos alguém falar para você uma coisa: ó, faça isso, faça isso, faça isso, se você não fizer vai vir o inimigo, e está ali 40 anos falando, e você não ouve, você não dá ouvidos, e o inimigo vem. Queridos, o contexto paralelo a esse aqui de Lamentações 3 é 2 Reis. Eu gostaria que você deixasse marcado aí na sua Bíblia esse texto de Lamentações, e nós vamos lá então para 2 Reis capítulo 25. Vamos observar agora o que aconteceu. 2 Reis capítulo 25. Olha o que o texto diz para nós. 2 Reis 25, versículo 1. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiram o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Veja essa primeira situação, mantenha aberto aí em 2 Reis ainda, mas veja esse primeiro momento, esse primeiro cenário. O rei Zedequias é perseguido,
o povo chega a passar fome. Meus queridos, você já parou para pensar, você ficar um dia com fome, a barriga já começa a roncar, né? Você já começa a sentir. Na verdade, esse primeiro momento não é fome. A fome veio depois de alguns momentos. E o texto fala para nós que eles ficaram cerca aqui de 4 meses nessa situação de penúria. E agora já não tinha mais solução. Os caldeus invadem Jerusalém. O rei Zedequias foge. Ele é capturado na região de Jericó. E são capturados também os seus filhos. O exército de Zedequias o abandona e vai embora. É uma situação caótica. É uma situação complicada. Para piorar a situação, já pensou, Cidinha, Fabíola? Os filhos de Zedequias são colocados na frente dele e são vazados os olhos dos seus filhos. E seus filhos depois são mortos na frente de Zedequias. Que humilhação, irmãos. Que humilhação para o rei, que era o representante do povo. Que humilhação para Jerusalém. Mas quando a situação está difícil, será que ela pode piorar? Hein? Quando a situação está complicada, será que ela pode piorar? Olha o que o texto diz. Versículo 8, continuando. No 7º ano do 5º mês, ou seja, já passou mais um tempinho, mais alguns dias, já chegou no 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo. Tem como piorar, irmãos? Tem como piorar quando não se obedece a Deus, quando não se ouve a voz de Deus, quando não se ouve o profeta de Deus. A situação aqui mostra que depois desse contexto que Zedequias vive, vem agora uma segunda investida do exército da Babilônia, liderada por Nebuzaradã. E agora ele vai profanar o templo de Deus. Ele destrói o templo, ele acaba com tudo ali, ele leva as coisas sagradas, leva muitos cativos. Aqueles que se desertaram do exército de Israel também são levados cativos. Eles queimam tudo na cidade, tudo que era edifício, casa importante, casa do rei, casa de alguns que eram líderes na região de Jerusalém, tudo é destruído. Por que isso acontece, irmãos? Porque o povo não deu ouvido à voz de Deus. Ontem aqui no estudo do grupo de crescimento, né, até citei um outro momento da história e que os irmãos vão se lembrar. Você lembra, Marlúcio, quando leprosos estavam à beira da cidade e não podiam entrar na cidade, e teve fome na cidade? Está lembrado? Tem gente balançando a cabeça aí que lembra desse episódio. Os 4 leprosos foram para lá, no acampamento inimigo dos sírios, e trazem a notícia de que agora havia alimento, porque Deus tinha provido o sustento. Então veja que por vários momentos da história, a fome, a adversidade, os problemas vêm sobre Jerusalém. Por quê? Porque o povo não deu ouvido à voz de Deus. Bom, essa era a situação. Esse era o contexto do texto de Lamentações que nós lemos inicialmente. A situação estava nesse desfecho aqui terrível, humilhante, destruidor. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa é o Marcelão, né? O Luiz e a Ana planejar uma viagem, não é? Eu quero viajar tal mês. Aí o que você faz quando você quer planejar uma viagem?
Você começa a fazer uma economiazinha para gasolina. Se você for ficar hospedado no hotel, você procura saber quanto que é o valor da diária do hotel. Você programa, eu vou de carro é melhor. Não, eu vou de avião, é mais barato ir de avião do que ir de carro, é mais rápido, e etc. Então você planeja, você se organiza. E aí você vai e faz a mala, separa. Para o dia tal eu estou pensando em usar essa roupa, no dia tal, e você vai se organizando. Agora, outra coisa, irmãos, é sair dessa forma. Arrastado, humilhado, sem planejamento, sem organização. E muitas vezes acontece conosco situações similares. Porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo de nossas almas, ele vem para matar, roubar, destruir. Porque muitas vezes nós não queremos obedecer à voz de Deus. Deus está falando que a gente vai por aqui, aí a gente quer ir por outro lado, a gente quer ir por outro caminho, tomar outras decisões. Diante desse cenário, voltemos lá para o texto de Lamentações. Observe comigo esse terceiro capítulo. A situação, esse contexto, esse momento em que Jeremias escreve Lamentações, é quando ele olha essa situação da invasão dos povos inimigos, dos babilônicos, caldeus, dos sírios, essas invasões dos inimigos, a calamidade que se instalou em Jerusalém e no seu entorno. Então esse é o problema, essa é a situação que estava ali sendo vivida por Jeremias, e Jeremias então escreve esse livro, que tem 5 capítulos, e no terceiro capítulo, ele então vai aqui falar algo interessante. Observe comigo, do versículo 1 até o versículo 8, terceiro capítulo, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus, ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz, deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre, cercou-me de um muro, e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Queridos, às vezes nós pegamos versículos da Bíblia e o lemos assim, bem fora de contexto, ou até colocamos ele como frase, a gente vê isso, frase no para-brisa do carro, ou no para-choque, etc. E aí a gente pode, às vezes, usar em determinadas situações. Hoje tem a rede social, Por exemplo, um dos versículos aqui desse texto: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Bom, eu posso usar ele em qualquer momento da história, mas será que eu estou levando em consideração o contexto onde ele foi escrito? Ou, por exemplo, as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, está aí também nesse texto, porque as suas misericórdias não têm fim, versículo 22, não é? Você já viu esse versículo por aí? Ou você já usou ele? Mas por que Jeremias escreveu isso, irmãos? Por que Jeremias escreve que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Por que Jeremias escreve: quero trazer à memória o que me pode dar esperança? Esse capítulo 3, Jeremias começa a escrever aqui, e ele diz assim: eu sou, qual é a expressão que está aí? No versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição. É como se Jeremias pegasse Jerusalém, pegasse o povo de Judá todo e colocasse na vida dele. É como se ele sozinho estivesse falando em nome de todo o povo de Judá, porque era a realidade que as pessoas estavam vivendo. Jeremias, ele pega a aflição de todo o povo, o sofrimento que todos estavam passando, e ele quer expressar isso diante de Deus. Você, meu querido, você já chorou quando viu uma notícia aterradora? Por exemplo, uma criança
estuprada, até por um parente, você já chorou por causa disso? Você já chorou por uma notícia de violência que aconteceu e que você viu? Por uma enchente que veio e destruiu tudo, e as pessoas estão lá chorando, porque talvez um parente morreu. Nós, amados, estamos vivendo um tempo em que cada vez mais nós estamos ficando insensíveis com essas coisas. Parece que elas se tornaram tão normais, que elas não sensibilizam mais a gente. Jeremias, irmãos, se ele vê aquela calamidade, ele vê a situação adversa que o povo estava vivendo, e ele se coloca diante de Deus, como se o povo de Deus fosse somente ele, porque ele sente aquele momento. Ele falou para o povo, ele exortou o povo, ele poderia tomar uma outra decisão, ele poderia agir diferente. Talvez se Jeremias fosse o Natanael, e fala assim: tá bom, tá vendo? Eu alertei, eu falei, tem 40 anos que eu estou falando. Não é assim? Estou cansado de falar, estou cansado de puxar a orelha, estou cansado de exortar. Está vendo? Bem feito. Não, irmãos, Jeremias, ele sente o momento, ele vive o momento. E ele então começa aqui, nesses primeiros versículos, se colocar diante de Deus. Olha o que ele diz aí, acompanhe comigo. Eu sou esse homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, porque me fez andar em trevas, não em luz. Versículo 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Versículo 5, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos. Versículo 7, cercou-me de um muro e já não posso sair. Não foi isso que aconteceu, irmãos? Os inimigos não vieram e cercaram a cidade. Jeremias, amados, ele vive o momento, ele vive a situação. Então, a escrita deste livro de Lamentações de Jeremias, ela é muito significativa, porque é a voz de um homem, de um profeta, de um servo de Deus, que investiu toda a sua vida, grande parte do seu ministério, para dizer para o povo: olha, não é esse caminho que vocês estão andando que é o caminho certo, não é essas decisões que vocês estão tomando que agradam a Deus, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar, vocês precisam deixar os maus caminhos, porque senão vai vir os inimigos. Deus vai permitir que babilônicos, que sírios, que assírios, e mais lá na frente, medo-persas, e por final vai vir romanos, para atentar contra Jerusalém. Irmãos, Deus é fiel? Deus é justo? Deus é poderoso? Deus é amor? Quando Deus nos permite às vezes passar por algumas situações, é porque Ele está nos amoldando, é porque Ele está tratando o nosso coração, é porque Ele está tirando as arestas. O ouro só é ouro porque ele passa por um processo ali de purificação para tirar todas as impurezas, todas as terrinhas, todas as sujeirinhas, todos os outros minerais que existem para ficar puro. Assim somos nós. O Senhor está nos lapidando, o Senhor está limpando, está tirando as arestas. Você olha, por exemplo, para uma madeira igual essa do banco aí, está envernizadinha, né? Para ela chegar a esse ponto, não teve que passar aí uma plana? Primeiro a motosserra cortando a madeira, a árvore, depois passa por processos ali de corte, e depois vem com a lixadeira. Se coloque como se você fosse a madeira, não seria dolorido? Ficar passando uma lixa ali, para chegar no ponto ideal.
Deus queria que o povo se voltasse para Ele. E Deus então vai tratando com o povo. E Jeremias agora está expressando em oração diante de Deus isso. Acompanhe comigo, a partir do versículo 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco, me pôs como alvo a sua flecha, fez-me que entrassem no coração as flechas da sua aljava, fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Olha o que Jeremias está dizendo aqui, ao ver toda essa situação, todas essas adversidades, todos esses problemas. Ele termina, amados, nesse versículo 17, dizendo: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. É como se ele estivesse no fundo do poço, é como se ele não visse solução, é como se tudo estivesse indo, numa expressão nossa aqui, né, de mal a pior. Não tem paz, não tem tranquilidade. Ele olha para um lado, não vê solução, ele olha para o outro, não vê solução, ele olha para trás, não vê solução, ele olha para frente, não vê solução. Tudo ao redor está destruído. Imagine a cena da cidade lamentando os seus mortos. Imagine aquela mãe chorando porque o seu filho foi levado como cativo para outra terra. Imagine aquela família que investiu tanto construindo a sua casa, o seu edifício, ficou bem bonitinho, tudo arrumadinho, móveis no lugar, e agora foi colocado fogo. Imagine a cena, irmã Creuza. Essa era a situação, irmãos. Então ele termina nesse versículo 17 do capítulo 3 de Lamentações, dizendo: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. A situação estava desta maneira. Mas, irmãos, eu quero que a gente pense nesta manhã, que a gente relembre, e eu quero que nós pensemos nesse tema, lembrando das misericórdias do Senhor. Lembrando das misericórdias do Senhor, porque é isso que Jeremias fez. Olha o que o texto diz para nós, acompanhe comigo, o texto básico que a gente leu, o versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Vamos ler juntos esse versículo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode trazer a esperança. Amados, o profeta, ele quer trazer à sua memória tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer. E quando Deus promete, Ele cumpre? Sim. Então, ao ver toda essa situação adversa, todos esses problemas que eles estavam enfrentando, por causa da desobediência, por causa de se afastar de Deus, por causa de, durante 40 anos, não ouvir a voz de Deus e fazer as suas próprias vontades, ao olhar todo esse cenário, o profeta, então, ele lembra, não é dessa maneira que a situação vai continuar. Isso não vai ficar eternamente assim. Isso não é um caminho em que não tem uma solução. Isso não é o fim da linha. Isso não é o fundo do poço. Eu quero trazer a memória. Memória aqui e aqui, ó. No coração, na alma.
aquilo que me pode dar esperança. Então, irmãos, o profeta Jeremias, ele se lembra de que Deus é justo. Ele se lembra de que Deus é fiel. Ele se lembra de que Deus, mesmo quando está disciplinando, quando está permitindo que a gente passe por momentos difíceis, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer o nosso bem. E o resultado, amados, disso é a glória de Deus. É Deus sendo glorificado, mesmo quando nós passamos por sofrimento, por adversidade. Jeremias, amados, recordou. Jeremias trouxe à sua mente, ao seu coração, que Deus, o nosso Deus, é maior do que qualquer sofrimento, é maior do que qualquer adversidade. O nosso Deus, a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus no nosso coração, a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, é muito maior do que qualquer problema que venhamos a enfrentar. Por isso que Jeremias vai dizer: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Por isso que eu disse, irmãos, que é perigoso a gente usar versículos de forma aleatória, porque tem sentido Jeremias dizer isso. Esse versículo ele não pode ser dito em qualquer momento, em qualquer situação. Esse versículo tem muito a ver, amados, com quando nós recordamos diante das adversidades e dos problemas, que muitas vezes nós mesmos é que provocamos por causa das nossas mazelas, de que Deus está acima de qualquer um desses problemas. Porque logo a seguir, olha o que ele diz no versículo 22. Vamos ler bem alto? Para o pessoal que está lá em casa ler junto. Vamos ler bem alto? Vamos lá? As misericórdias não têm fim. Pode ler o 23, pode ler, vamos lá. Isso, até aqui. Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que maravilha, irmãos. Misericórdia é uma palavra que é muito repetida na Bíblia. Só no Antigo Testamento, em torno de 350 vezes. Então toda palavra que é muito repetida na Bíblia é porque ela tem um grande significado. Isso aí, você tem na sua mente, no seu coração, é um princípio. Quando você está estudando a Bíblia, que você deve usar. Se você vê a repetição de um texto, de uma palavra, isso aqui. Por exemplo, em vários textos da palavra de Deus tem assim: santo, santo, santo. Não está repetido ali? Santo, santo, santo. Essa repetição é para dar ênfase. Significa que não tem como a gente expressar o quanto Deus é santo, porque a gente vai ficar falando aqui até 200 anos, se a gente viver até 200 anos. Se a gente falasse santo, santo, só repetisse essa palavra, a gente não ia ainda conseguir expressar o quanto Deus é santo. Então, tem essa ênfase ali 3 vezes: santo, santo, santo. A palavra misericórdia, ela é extremamente repetida na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos o quê? Consumidos, nós seríamos trucidados, nós seríamos eliminados, nós seríamos desbaratados, assim como o salmista, o profeta aqui vai dizer, né, lá no texto, no versículo de número 16, fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes. Já pensou seu dente todo grãozinho de areia? Nós seríamos totalmente eliminados. Se uma pessoa, hein, Marcelo? Uma pessoa assim, ela pensa assim: eu não gosto muito da Bíblia não, mas deixa eu procurar aqui um capítulo da Bíblia que seja pequeno para mim ler. Eu vou me sentir convencido, então eu vou ler um capítulo pequenininho. Aí você vai para qual capítulo? Salmo 116. Quase acertou.
Será que eu errei e a dona Darcy acertou? Gente, é o 117, viu? Por isso que a mãe é importante. A mãe corrige o filho. Olha o que está dizendo aí o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. A pessoa decidiu, vou ler o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, tá, irmãos? Aí ele vai e fala de louvor e fala logo a seguida, porque as misericórdias do Senhor são muito grandes e a sua fidelidade para conosco. Veja, misericórdia e fidelidade, uma coisa acompanha a outra, porque o nosso Deus é misericordioso e o nosso Deus também é fiel. Irmãos, você tem buscado essa misericórdia do Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, tem misericórdia do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família? Porque misericórdia de Deus, irmãos, é Deus colocando, numa linguagem nossa aqui, o coração dele na nossa miséria humana. Tem algo, tem alguma coisa que você deseja que Deus use de misericórdia, que Ele use da sua fidelidade na sua família, na sua casa, que envolve a sua vida? Hoje, agora, esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em primeiro lugar, ele então diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se cada manhã. Por quê? Grande é a tua fidelidade. Irmãos, ainda bem que Deus é fiel. Ainda bem que Deus é muito fiel. Porque se dependesse de mim e dependesse de você, coitadinho de nós, né? Já pensou se Deus fosse agir em prol de cada um de nós, de acordo com os nossos méritos, hein? Hein? A gente estava perdido, não tinha solução. Deus não age assim, Deus é fiel. Porque o pecado, amados, nos assedia, o pecado tenta nos desviar da vontade de Deus. As coisas deste mundo, elas vão tentando nos sufocar, e o povo de Israel fez isso. O povo de Israel se afastou, o povo de Israel ficou tão com o coração petrificado, de pedra mesmo, duro, que o profeta falou por 40 anos e eles não deram ouvidos. Mas agora o profeta está dizendo: não, eu não vou ficar nessa situação aqui não. Eu não vou me acomodar diante disso. Por isso, Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a primeira coisa é que o Senhor é fiel. E porque o Senhor é fiel, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. Elas não têm fim. Aí, irmãos, louvado seja o Senhor. Mas vamos avançar um pouquinho, porque o cronômetro também ali, o relógio avança, né? Diácono Rafael, Diácono Natan ali, Natan Nunes, né? Se tivesse como dar uma parada no relógio ali, né? E no relógio de cada irmão aqui também, seria bom, né? Para a gente ficar mais tempo. Mas a gente precisa caminhar. Versículo 24, vamos ler juntos? Versículo de número 24. A minha... Muito bem. Para a gente entender essa expressão, a minha porção é o Senhor, a gente precisa voltar lá atrás, quando Deus estava dando aqui orientações para Moisés e para o povo de Israel.
Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 9. Deuteronômio 10, versículo de número 9. Diz assim: pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Vou repetir: pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Por que Deus disse isso para a tribo de Levi? Porque Levi não teria terra, Levi não teria possessões terrenas. A tribo de Levi, ela ia ser aquela tribo que ia cuidar da parte espiritual do povo. Eles iriam se dedicar a isso. Então eles não teriam tempo para ficar ali cultivando, eles não teriam tempo para ficar tirando leite da vaca, eles não teriam tempo para ficar aplicando injeção na vaca, nos animais. Essas coisas tomam tempo, não é? Não é verdade? Sim ou não? Sim. Vamos supor que você compra um sítio. O que acontece quando você compra um sítio? Você tem que ir lá, ué. Vamos supor que você mora aqui, mas tem um sítio. Você tem que ir lá de vez em quando. Tem que dar uma capinada, tem que dar uma limpeza, cuidar. Se você não cuidar, vai estragar, vai dar problema. Deus está dizendo para a tribo, na distribuição da terra, todo mundo vai ter terra, todo mundo vai ter gado, todo mundo vai ter possessão. Levi não, a tribo de Levi não. Por quê? A tribo de Levi vai cuidar da vida espiritual do povo de Israel. A tribo de Levi vai cuidar do sacrifício, a tribo de Levi vai fazer a limpeza do templo, a tribo de Levi vai cuidar dos cânticos, a tribo de Levi vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aqui eu quero abrir até um parênteses, permita-me abrir um parênteses. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque algumas religiões, algumas igrejas, usam aquela expressão assim: agora nós vamos passar a palavra para os levitas. Você já ouviu essa expressão? Vamos passar a palavra para os levitas. Dá a ideia de que o levita é quem? Os cantores aqui, os tocadores. Eu ouvi uma história, como diz o outro, é fato verídico, né? A redundância. De que um pastor chegou na igreja e estava assim, o pessoal, alguns, não eram todos, mas alguns da área da música estavam se achando, como diz o outro. Aí o pastor então começou a observar aquele negócio e ele fez o seguinte: irmãos, eu quero convidar todos que são levitas, que nós vamos ter aqui um grande ensaio que vai envolver todo mundo, ministério de música infantil, ministério de louvor, coral da igreja, todo mundo vai vir para essa programação e nós vamos ter um grande evento. Só que sabe o que ele fez, irmãos? Naquela semana, ele falou com a zeladora que não era para a zeladora limpar a igreja. Ele falou com os diáconos que não era para arrumar nada, e era para bagunçar, inclusive. E chegaram, todo mundo começou a chegar, chegou o pessoal da música infantil, chegou o pessoal do grupo louvor, todo mundo, chegou o coral. Aí o pastor falou assim: agora nós vamos começar a ensaiar. Vão pegar vassoura, vão pegar rodo, vão pegar pano de chão. Os homens vão começar a arredar os bancos, as cadeiras. Diz esse pastor, isso aconteceu, tá, irmãos? Diz esse pastor que quando o pastor disse que não ia ter o ensaio que eles achavam que ia ter, alguns falam assim: pastor, eu realmente me esforcei muito para vir para o ensaio, mas eu tenho um compromisso, eu tenho não sei o quê. E foi se excusando, e foi saindo alguns e foram embora. Sabe o que ele disse? Irmãos, a partir de agora, somente vão participar do coral da igreja,
do grupo de louvor, só vão realmente cantar aqui esses que ficaram. Sabe por que esse pastor quis dizer, amados? Que o verdadeiro levita é aquele que serve. Ele tem o espírito, ele tem o desejo, o coração de servir, independente do que ele vai fazer. Se é cantar, se é pregar, se é tocar instrumento, ele tem o coração para servir. Fechou esse parênteses, tá bom? Fechou esse parênteses. Levi tem a ver com adoração. Levi tem a ver com serviço, tem a ver com dedicação, tem a ver com algo mais integral. Então, quando Jeremias aqui diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, versículo 24, a minha porção é o Senhor, é como se Jeremias, irmãos, ele dissesse assim, a gente não tem mais nada. Senhor, a gente não tem posse, a gente não tem mais filhos, tudo que a gente tinha como garantia foi embora, o seguro de vida não vale mais nada, o seguro do carro, para que serve o seguro do carro se não tem o carro? Se a seguradora faliu, se a tempestade veio e derrubou a nossa casa, porque, irmãos, foi uma tragédia em Jerusalém. Então o salmista agora está dizendo, a gente não tem mais nada, Deus, só o Senhor que a gente tem, a minha porção é o Senhor. É como se Jeremias dissesse para todos ali presentes, que estavam vendo esse momento, essa angústia, esse momento adverso, esse sofrimento, é como se Jeremias dissesse para todo o povo de Israel, hein, Marluce? Falasse assim, não tem mais tribo de Levi, tribo de Efraim, tribo de fulano, de Manassés. É como se Jeremias dissesse, tem só tribo de Levi. Senhor, todos nós somos do Senhor. Não tem mais uma tribo exclusiva para servir o Senhor. A minha porção é o Senhor. Não importa as outras coisas. Não importa o que eu tenho. Não importa as minhas posses. Não importa os valores da minha conta bancária. Porque a minha porção é o Senhor. O Senhor é mais importante do que tudo. O que Jeremias está dizendo aqui, irmãos, que Deus é mais importante do que qualquer coisa deste mundo. Pode ser até um familiar nosso. Deus é mais importante. A parte B do versículo 24, ele vai dizer, portanto, o que está dizendo aí? Esperarei no Senhor. Esperarei nele, esperarei no Senhor. O que Jeremias está dizendo aqui, irmãos, é que essas misericórdias, elas são esse chamado de Deus, esse cuidado de Deus, essa bondade de Deus, nos convidando a uma nova forma de vida, a uma nova maneira de viver. Ele diz, eu vou esperar no Senhor, não tem outra solução. Só que esperar é difícil, não é? Porque a gente quer coisas rápidas. Não é verdade? Já aconteceu com você, de você estar com fome, está com vontade assim de comer, aí você fala assim, até eu fazer a comida vai demorar, eu vou ligar, vou entrar aqui no aplicativo, vou pedir comida, vou pedir uma pizza, vou pedir um lanche, aí você
na hora que você acaba de fazer o pedido, você fala para a pessoa assim, quantos minutos para entregar? A pessoa fala assim, 20 minutos. Aí você fala, então tá bom, 20 minutos, tranquilo. Passa 20 minutos, passa 30 minutos, passa 40 minutos. 1 hora, você começa a ficar irritado, você fala assim, vou ligar cancelando o pedido. Não é? Porque a gente quer as coisas rápidas. Porque você está com fome. E você achou que se você fosse fazer ia demorar um pouquinho, né? Então vou pedir que é mais rápido, mas acabou demorando mais. Por quê? Nós não gostamos de esperar. Por várias circunstâncias. Às vezes é por causa da fome mesmo. E cada vez mais a nossa sociedade quer nos empurrar à rapidez das coisas. A gente estava feliz há um tempo atrás que a gente tinha uma internet de 5 mega. Agora os adolescentes chegam para a gente e falam assim, ô Natanael, essa internet de 200 mega aqui está muito devagar. A gente estava feliz com a de 5. Aí a de 200 está devagar. Não, tem que contratar uma de 400. Então nós somos influenciados o tempo todo a não confiar, a não descansar, a não esperar. Mas o profeta está dizendo para nós hoje, esperarei nele, esperarei no Senhor. Eu vou confiar que vai chegar na hora certa, no tempo certo. Eu não vou tentar dar um jeitinho, porque quando a gente tenta dar jeitinho, dá problema, irmãos. Sempre me vem à mente, quando eu falo sobre isso, quem? Abraão e Sara. Não esperaram no Senhor. Sara fez uma proposta, tem aqui empregada, você deita com ela, é como se fosse a mesma coisa. Entendeu, Abraão? Porque Deus não falou com você, Abraão, que você vai ser pai de multidão? Só que você já está velho, ô meu velho, você já está velho. Vamos dar ajudinha aqui para Deus. Está aí os árabes até hoje. Você acha que os processos, os acordos de paz lá entre Palestina e Israel vão durar, irmãos? Vai durar? Não vai durar. Aquilo lá é só momentâneo. A guerra vai continuar até a volta de Jesus. Não se iludam. Consequências de tentar ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus requer de nós confiança. Deus requer de nós espera. Espere que o momento certo vai chegar. O momento certo está sendo preparado. Não adianta a gente querer passar à frente. Para a gente partir para o nosso encerramento aqui, irmãos. Versículo de número 25 e 26. Vamos ler juntos? 25 e 26? Bom. Olha só, irmãos, ele explica por que da esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. A melhor coisa que nós podemos fazer é esperar no Senhor, é confiar no Senhor. Por causa da nossa natureza humana, nós somos tendentes a não esperar. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes nós erramos até na nossa maneira de orar. Nós fazemos uma lista de coisas e queremos que Deus aprova. Por que a gente não faz ao contrário? Senhor, o que o Senhor quer que eu coloque na lista? Senhor, me ajude aqui a fazer a lista. Mas não. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, e coloca para Deus, Senhor, está aqui a minha lista. Aprova aí. Só que como a gente não sabe orar, o pastor Sávio uma vez disse isso, falando sobre oração, né? Que às vezes a gente vai orar,
A gente faz aquela oração para Deus, e no final da oração a gente fala, em nome de... O em nome de Jesus significa o quê? O carimbo, a garantia. Quando você vai fazer um documento lá no cartório, não tem o reconhecimento, garantia da assinatura? Tem oração que a gente faz para Deus, no final, em nome de Jesus. Jesus olha aquela oração e fala assim, fake news, documento falsificado, não reconheço. E ainda bem que Jesus muda a oração, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o Espírito Santo geme em nosso favor, com gemidos, e ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, nem orar a gente sabe. Hein? Então, amados, ainda bem que as misericórdias do Senhor são grandiosas, e há esse convite a esperar no Senhor. Vamos esperar? Vamos confiar? E o texto vai dizer aqui, olha que palavra interessante no finalzinho, a salvação, versículo 26, né? Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O profeta, amados, ele acalma o seu coração, ele se coloca diante do Senhor, por isso é que ele pode dizer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Não é um versículo aleatório. Por isso o profeta diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque ele confia no Senhor, ele sabe quem é o Senhor, ele conhece os feitos do Senhor. Provavelmente o profeta está se lembrando de todos os feitos do Senhor, desde que tirou Abraão lá daquele lugar, em meio a um contexto pagão, longe de Deus, e trouxe para fazer dele um povo, desde o tempo em que o povo passou cativo no Egito e foi libertado da escravidão, desde os feitos do Senhor ao longo da história. Jeremias está se lembrando de todos os feitos do Senhor, de como que Deus é justo, de como que Deus é fiel, de como que quando Deus promete, Ele cumpre. E ele diz, eu faço isso agora em silêncio, ou seja, vou me calar, vou esperar no Senhor, vou confiar no Senhor. Tem uma pessoa, irmãos, que viveu essa realidade. Se você puder abrir aí, eu não sei se o Danilo vai conseguir colocar para a gente, Danilo, o hino de número 136, só para a gente ver aqui as estrofes desse hino. O hino é Rocha Eterna, hino de número 136. Se conseguir colocar na tela aqui, fica bom para todo mundo poder acompanhar, né? Se não, eu vou ler aqui. Hino 136, diz assim, ó, acompanhe, preste atenção. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Isso, ó. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só tu podes consolar. Há perdão somente em ti, rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder, rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Você já ouviu alguém aqui, pode levantar a mão, conhece a história desse hino? Alguém conhece? Não? Não conhece? Augustus Toplady, ele estava indo para um culto e teve uma grande tempestade.
E a tempestade parecia que ia jogar ele muito longe. E ele olha e tem uma pequena gruta, uma rocha. E naquela rocha tinha um buraco que só cabia ele. Parecia que era sob medida. E ele entrou dentro daquele buraquinho e ali ficou, até a tempestade passar. E quando ele estava dentro daquele buraco, ele começou a pensar na rocha que é Jesus. Na rocha que cuidava dele. Na rocha que amparava ele. Na rocha que ia perdoá-lo, que ia libertar de todas as tempestades da vida. É nessa circunstância que Augustus Toplady compõe esse hino Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus, quando o derradeiro olhar este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Que coisa maravilhosa, amados. Porque a rocha eterna que é Jesus, ela não falha, ela não se quebra. Nós podemos ser pequenas pedrinhas, mas a grande rocha é Jesus. E eu quero te convidar, meu querido, a pensar nesta manhã. A quem você busca, ou em que você confia na caminhada da sua vida. Nesse período de pandemia, muitos confiaram só no médico. Alguns confiaram e estão confiando nesse período só na vacina. Alguns nesse período confiaram só no dinheiro que eles tinham. Não, eu tenho dinheiro, eu consigo pagar a melhor UTI. Mas morreram. Mas tem aqueles que confiaram no Senhor, que descansaram no Senhor e sobreviveram. Passaram por esse momento de adversidade e o Senhor tem sido glorificado através da vida dessas pessoas. Muitos. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Eu não estou dizendo que não é para você procurar o médico, que não é para você procurar o tratamento, que não é para você não tomar a vacina. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, a nossa confiança é na rocha eterna, que é Jesus. Porque Ele é o principal. Porque ai da minha vida e da sua vida se não fosse essas misericórdias do Senhor se renovando sobre nós, nos sustentando. Então, irmãos, hoje é dia, este é o momento de nós nos lembrarmos das misericórdias do Senhor. Pode ser as piores notícias que a gente venha a ouvir, ou nós recebamos notícias tristes na nossa caminhada da vida, notícias devastadoras, notícias que parece que se abriu um buraco debaixo dos nossos pés e nós estamos só caindo. Faça como o profeta fez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. E a gente pode cantar aquele cântico que, vez por outra, o grupo de louvor que dirige a igreja cantando, né?
Não tem outro bem além de ti. Não tem outro bem além de ti. Não tem outro bem além de ti, Senhor. Viva isso, cante isso. Eu lembro de Evandro e Marília cantando isso lá em Apiacá. Está assim, na minha memória aqui. Já tem quase 20 anos atrás, uns 17 anos atrás. Não é que a gente é velho não, tá? Mas é cantando as misericórdias do Senhor e dizendo: não tenho outro bem, o Senhor é a minha porção. Hoje é dia, hoje é o momento de descansarmos no Senhor. Meu querido, não fique de forma alguma dando murro em ponto de faca. Não fique aí lutando por si mesmo, com as suas forças, com a sua vontade. Não fique desesperado com o noticiário que se apresenta aí na mídia ou notícias que chegam até você. Porque o profeta, ele olha para o problema, ele olha para aquela calamidade. E aquele momento que ele estava vivendo, ele viu tudo isso, relembrando que durante 40 anos ele alertou. Mas ele não fica irado, ele não fica iracundo, ele não fica desesperado, ele busca o Senhor, ele coloca o seu lamento diante do Senhor, ele fala: olha, eu não tenho solução, eu não vejo solução, os muros estão diante de mim, os inimigos invadiram, tudo está destruído, a minha alma está abatida, eu estou angustiado, mas a minha esperança é o Senhor. E eu estou lembrando aqui das misericórdias, do cuidado, de quanto que o Senhor é fiel, e eu quero descansar no Senhor. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos nos lembrar hoje das misericórdias do Senhor. Vamos nos lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas, de que em nenhum momento Deus perdeu o controle. Vamos nos lembrar que apesar da nossa infidelidade, das nossas falhas, o Senhor continua fiel. Vamos nos lembrar de que o Senhor é a nossa herança, é a nossa porção. De que nós precisamos sim de coisas aqui, nós precisamos às vezes de uma casa, de um veículo, de um lugar, mas o Senhor é o principal, e essas coisas elas também fazem parte da nossa vida, mas elas ocupam um plano bem inferior, de que o Senhor é a nossa porção, é a nossa herança. Assim como os levitas confiavam na provisão de Deus, assim como todas as outras tribos traziam os alimentos e sustentavam a tribo de Levi, e eles eram cuidados pelo povo, assim também devemos ser nós. Vamos ser levitas de verdade. Vamos dizer: Senhor, o Senhor é a minha porção. Parece que não vai dar certo, parece que tem um problema aqui que é grande, mas Senhor, eu coloco diante do Senhor e eu me lembro das tuas misericórdias. Conversou